Olá, sou acadêmico Jonatas e atualmente estou cursando licenciatura em matemática. Hoje eu vim entrevistar a professora Marisa, um trabalho realizado e instruído pela professora Fabiane Lemos, a nossa tutora. E para começarmos, eu queria fazer a seguinte pergunta: qual é a sua formação acadêmica? Olá, tudo bem? Sou Marisa, como o Jonatas falou. Minha formação acadêmica eu sou graduada em História, tenho especialização em História do Brasil, a graduação em Pedagogia, a especialização em Língua Portuguesa e Literatura, também tenho a especialização em Gestão Escolar e atualmente estou cursando o mestrado em Ciências da Educação. Eita, olha aí pessoal, como vocês podem ver, é muita informação, quase interminável. Mas vamos para a segunda pergunta. Vamos lá, segunda pergunta. Qual é o tempo de experiência na docência? Eu iniciei finalzinho de 2009, então está com de 14 a 15 anos já de experiência na formação docência, atuando. Muito tempo, muito tempo. Terceira pergunta. Quais são os recursos didáticos que você mais utiliza em suas aulas? Acredito que, assim como a maioria dos professores, a gente utiliza muito a questão do quadro, data show, né? A questão do livro didático também, de outras sugestões de livros para leitura, alguns artigos científicos também é importante trazer para trabalhar com os alunos. Muito interessante que a professora falou, porque é algo que a gente usa muito mesmo, que é essas questões de quadro, data show também, né? E várias outras coisas que a gente pode usar. Para a próxima pergunta a gente tem: você já utilizou um recurso inovador em suas aulas? Se sim, qual foi o recurso e os desafios encontrados? Sim, no período da pandemia nós tivemos que nos adaptar e utilizar de inúmeros recursos além da sala de aula, né? E aí a gente teve que se adequar a essa realidade e trazer as ferramentas tecnológicas para o desenvolvimento dessas aulas. E aí um recurso inovador foi a questão do Google Sala de Aula, o Google Meet, essas plataformas digitais. Assim também como dentro de sala de aula dá para se trabalhar utilizando os recursos como notebook, celular, no processo de gamificação. Trabalhar com games, trabalhar com metodologias ativas. Então, recursos inovadores que dá para trabalhar na prática docente. Inclusive, gente, 2020 foi o ano que eu terminei o ensino médio. Foi exatamente no. Para quem não sabe, a professora Marisa também foi minha professora no ensino médio, né? Ela me ensinou lá. E foi o tempo que, o terceiro ano do ensino médio, aí já acarretou, já entrou a pandemia nesse mês de março do ensino médio. A gente se preparando bastante e a gente pensava que ia ser um ano muito bom, se organizando e tal. O que aconteceu foi que a gente teve que ficar em casa. Aí que vai entrar os recursos inovadores, né? Como o Zoom, como o Google Meet, e participei muito disso, né? A Marisa era minha professora de filosofia e sociologia, e graças a esses recursos inovadores que a gente conseguiu não ter um déficit tão grande na educação. Então a gente, através desses recursos inovadores, a gente conseguiu aprender, absorver as aulas de uma forma bem diferente e inovadora, né? E esses recursos, eles podem ainda continuar fazendo parte, né, desde o processo do ensino híbrido até mesmo presencial, né? Essas plataformas, elas estão acessíveis ao professor, ao aluno hoje em dia, né? Então, essa inovação, ela não pode ficar perdida, né? Ela tem que dar uma continuidade mesmo no presencial, mas os professores têm esse suporte para estar trabalhando também com essas ferramentas tecnológicas.
pergunta a gente tem: quais são as habilidades mais importantes para um professor desenvolver no decorrer da sua formação? As habilidades mais importantes no decorrer da formação, né? Acredito que a abertura ao novo, a criatividade, né? A disponibilidade de aprender, de inovar, de fazer sentido na vida do aluno, querer fazer sentido na vida daquele aluno. Então, assim, hoje em dia, além do profissionalismo que o professor tem que ter, ele tem que ter essa abertura, ter essa busca de querer inovar, de querer aprender, de querer atingir o conhecimento daquele aluno, buscando inúmeras estratégias. Ok. Sexta pergunta a gente tem. No caso, vai ser a sexta, no caso agora. Quais são as suas habilidades de maior destaque? Minhas habilidades. De maior destaque. Acredito que essa busca por essa abertura ao novo, né, de querer aprender, essa questão da criatividade também. Eu gosto muito de trabalhar de forma criativa, buscando a interdisciplinar, sempre puxando as habilidades que o aluno já tem, com o conhecimento de mundo, buscando desenvolver esse pensamento crítico dele, tanto quando atuando na parte da pedagogia, como também nas outras áreas do ensino médio ou do ensino fundamental 2. Ok. Essas habilidades que são formadas no professor, o professor ele usa, são tudo para encontrar com o aluno, né? Encontrar com o aluno, procurar maneiras, procurar algo que chame a atenção do aluno, cative a atenção do aluno. Então, essas são estratégias que todos os professores, a Marisa, usa diariamente. E que todos os professores, agora depois da BNCC, dessa nova reformulação da BNCC, tem que estar aberto a buscar esse perfil, né, de desenvolver as competências gerais no aluno também. A questão do socioemocional tem que estar presente. A gente está vendo aí grandes desafios na educação, nessa questão do emocional dos nossos alunos. Então, nós, enquanto professores, temos que estar abertos a essa questão de não só a parte cognitiva, mas também trabalhar essa questão emocional dos alunos. Ok, muito bom. Sétima pergunta. Quais são as competências necessárias para um professor desenvolver uma educação de qualidade? Hoje, isso que eu estou lhe falando, além das competências cognitivas, o professor ele tem que ter habilidades para trabalhar o socioemocional dos alunos. A gente vê alunos frustrados, alunos com problemas psicológicos. Então, a gente tem que buscar algo que atinja esse aluno. E, às vezes, não é só a parte cognitiva, não é só esse conhecimento. Precisa ter aquela questão da afetividade, trabalhar dentro da aula as competências, outras competências socioemocionais, que nem a amabilidade, a autogestão, o autocuidado. Então, a gente tem que trazer isso para a nossa prática também. Ok, muito bom. Pergunta número 8. Como você visualiza a educação no cenário futuro? Muito desafiante e que precisa ter um olhar e um planejamento. Nós estamos vendo um cenário muito tecnológico e que a escola ela tem que estar com uma abertura para esse universo tecnológico também. A gente vê ainda a escola ela é muito tradicional e a escola ela precisa ter essa abertura para trabalhar com os recursos
recursos tecnológicos que precisa estar aberto para trabalhar as metodologias ativas, os processos da gamificação, precisa trabalhar com inúmeras sugestões didáticas. Então, futuramente, todos nós professores precisamos estar realmente abertos a essas transformações que está, né? Então, assim, futuramente a gente precisa ver um cenário que tenha um planejamento e que tenha uma execução. A gente vê que se fala muito em inovação, se fala muito em reformulação, mas se os educadores, se realmente não tiver um acompanhamento, se não tiver uma execução do que está sendo proposto, vai ficar um plano voltado para o futuro com uma prática voltada para o tradicional. Então tem que ter essa junção, né, essa evolução também dentro da sala de aula, também o professor tem que estar aberto a essa transformação. E a gente viu que na pandemia muitos professores tiveram que se abrir, né, tiveram que ter esse processo de se adaptar a algo que já tinha, mas que para eles era desconhecido. Né? Geralmente quem utilizava dos recursos tecnológicos eram professores que trabalhavam na AD. Os outros professores, a maioria não sabia lidar com esses recursos, como o Zoom, como o Google Meet. Então eles tiveram que se adaptar. E hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer e que a gente tem que continuar, né, buscando, né, esses avanços que está tendo na educação para se trabalhar também dentro de sala de aula. Exatamente. A escola tem que andar, né, em conjunto à sociedade. Se a sociedade ela consome muito rede social, tecnologia, então a escola tem que se adequar a isso, né? E a gente tem também uma informação importante: o Brasil, a nação brasileira, ela é a que mais consome tecnologia no cenário mundial, né? A que mais usa rede social. E a gente como escola, né? A gente como da educação, que está para ensinar a sociedade, os filhos, os futuros alunos, a gente tem que estar por dentro das tecnologias, das novas tecnologias, estar por dentro das inovações tecnológicas que estão surgindo a cada ano. E é importante que a gente esteja por dentro de tudo isso. E assim, né, a gente sabe que teve agora o Fundeb, né, que foi 10 anos, foi um plano de 10 anos, e que esse ano finaliza e a gente percebe a disparidade que se tem nas metas para o nosso cenário atual. Então é interessante que se faça metas em que a escola consiga cumprir, em que todas as etapas da educação venham realmente a colocar em prática aquilo que está sendo planejado. A gente vai ver que era no plano do Fundeb, 30% dos professores eram para ter uma formação de mestrado, doutorado. A gente vê ainda um cenário que é 0,2% para doutor, 0, outros por cento para mestrado. Então a gente vê uma disparidade muito grande do que é planejado e do que é realmente executado. Então quando se fala assim, a perspectiva da educação futura é que se tem uma educação mais inclusiva, uma educação em que todos tenham acesso às tecnologias, tenham acesso a recursos básicos, tenham uma qualidade de ensino adequada, tenham uma estrutura de sala de aula, de escola adequada. Então, que tenha esses investimentos realmente na educação, porque muitas vezes é proposto, mas não é investido do jeito que era para ser e a gente não consegue ter em prática e conseguir essas metas que eram lançadas. Exatamente. Nona pergunta: que metodologia
tecnologias de ensino poderão ser utilizados por um professor no futuro? Foi basicamente o que a gente falou agora há pouco, né, Marisa? Sobre a questão das tecnologias, o Google Meet, que já está sendo usado, né? O Zoom. Acho que quer acrescentar alguma coisa aqui? E assim, não só as tecnologias, que a gente não pode deixar também ao que outros recursos, como jogos analógicos, ainda precisam ser utilizados, né? Então, assim, a gente tem que ir para a inovação, mas também tem que deixar ali na sua prática algo que deu certo. Então, buscar recursos diversos, né? Acredito que é trabalhar com diversos recursos, que o professor possa ter um plano adequado, uma didática adequada para desenvolver a aula da forma mais assertiva possível. Tanto pegando estratégias simples ou recursos simples, como recursos mais inovadores, mas que tenham um planejamento visando o desenvolvimento daquele aluno. Isso é muito importante, né? O tradicional está alinhado com o futuro, está alinhado com as novas tecnologias, as novas ações que devem ser tomadas. Por exemplo, a gente tem, né, Marisa, que na escola a gente tem a questão da cultura. A gente tem a cultura que está sendo muito trabalhada aqui na escola e que a gente vê os adolescentes, os jovens voltando até aquela cultura que eles tinham, né? Aquela cultura de ser criança, de realmente brincar, aquelas brincadeiras culturais, que é preciso estar alinhado à tecnologia com essas culturas, essas brincadeiras, que saber que a criança, o adolescente, ele precisa ter esse momento de cultural, né? Esse momento de brincadeira, esse momento da cultura em si. Aí é onde eu falei para ti que nós temos que estar aberta, a escola tem que estar aberta a realmente colocar o que está na BNCC, né, que é desenvolver as competências gerais, assim também como as competências cognitivas desse aluno. Então, o aluno ele precisa ter uma formação voltada para o emocional, voltada para a questão cultural, voltada para a questão social, não somente a parte intelectual, né? A escola ela tem que estar aberta a esse resgate desse aluno, né? Desse convívio, dessa tradição, das tradições, das crenças, do processo histórico desse aluno. Então é necessário que esse aluno ele tenha uma formação completa realmente. Não é só o intelectual que importa hoje, né? A gente tem que ter essa visão de que o aluno está ali para desenvolver em diversas áreas, né? Então, o aluno ele precisa ter acesso a essas temáticas, ele precisa ter acesso a essas vivências para poder realmente ter uma formação de qualidade. Exatamente. E para a última pergunta, a gente já está finalizando a nossa entrevista, né? Desde já eu queria agradecer, Marisa, você ter topado, né? Você ter topado a participar dessa entrevista. E vamos lá para a última pergunta. Quais aspectos você considera importantes para a formação de um futuro professor? Disciplina e abertura ao novo. E, acima de tudo, curiosidade para estudar, para se dedicar, para conhecer realmente como é a prática pedagógica de um professor. Então, não é simplesmente só a prática, também não é simplesmente só a teoria. É você ter o conhecimento e trabalhar, e planejar, e se organizar para ter uma execução adequada. Então, para a formação de um professor é necessário a disciplina, o estudo, a dedicação e, acima de tudo, a abertura para aprender cada dia mais. Então, para ser professor hoje precisa estar aberto, né? Aberto ao conhecimento, aberto à aprendizagem. Hoje o professor ele tem o papel de mediador, né? Antes o professor ele era a
autoridade máxima, tinha aquela parte do autoritarismo, onde vinha, explicava. Hoje não, hoje o professor ele é um mediador. Ele dentro da sala de aula, ele pode trabalhar em inúmeras estratégias de aprendizagem, né? Ele pode trabalhar com um circuito, ele pode trabalhar com a gamificação, ele pode trabalhar com vídeos, com a internet, com a pesquisa, né? Pode trabalhar fora da sala de aula, com aulas de campo, mas tudo vai dar onde? Do planejamento. Então o professor ele tem que ter um plano adequado, ele tem que ter uma teoria bem formulada para ter uma prática bem executada. Então, acredito que para o professor hoje ele precisa ter estudo, planejamento e, acima de tudo, uma execução eficaz. Ok, como a gente tem falado durante a entrevista, bastante sobre prática pedagógica e exatamente essa disciplina que a gente está estudando, né? Esse trabalho elaborado, instruído pela professora Fabiane, nossa tutora. E eu quero deixar aqui meu agradecimento, né? Agradecimento à Marisa, agradecimento por ela ter participado, ter aceitado o convite a participar desse momento e também por ter autorizado, ela autorizou, é importante falar, né? Que ela autorizou o seu direito de imagem para a gente poder estar filmando, para a gente poder estar captando o áudio. Então, muito obrigado, Marisa. Que Deus te abençoe. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui nesse dia com o Jonatas, né, falando sobre as práticas inovadoras, sobre essas práticas pedagógicas. Então, é necessário um planejamento, é necessário conhecimento, um estudo, porque não é simplesmente só vir dar aula. A gente tem inúmeras habilidades, inúmeras estratégias que podem ser desenvolvidas em sala de aula e que o professor ele precisa desse momento de conhecimento, ele precisa conhecer como funciona uma metodologia ativa, ele precisa conhecer como funciona a questão da interdisciplinar na sala de aula, ele precisa ter acesso às tecnologias para saber como é que funciona uma videoaula, como é que funciona uma transmissão virtual, ele precisa ter conhecimento dessas ferramentas e que casa com essa prática pedagógica, né? Então é isso. Tchau!